Mas Eu depois ia passou. falar isso agora. Eu entendo total a necessidade, assim. Acho que se você tiver acompanhado e for necessário, óbvio, acontece. Mas se você consegue passar sem, assim, eu tento bastante. E a minha psicóloga também, ela prefere ficar mais nessa linha. Mas eu Eu sei que também, eu gosto muito. Tô quando o gostando bicho muito, pega... assim, dessa outra forma de tratamento, né? Porque como eu já usei o tratamento com remédios, eu vejo que faz muita diferença, assim. Os remédios, eles me deixavam muito limitada. Eu tinha Uhum. hora para acordar, eu tinha hora para dormir, porque eu só dormia, só acordava com remédio. Não era remédio para dormir e remédio para acordar. Então, assim, né? Eu vivia à base deles. Então. Mas, assim, Uhum. enfim, você tem que entender o que funciona pra você, né? Eu tento Você tem evitar. alguma coisa... Hã? Essa questão do sono que você falou é uma outra coisa, assim, que tá muito ligado também a gente, tipo, a gente se cuidar, né? A gente dormir bem, tentar dormir 8 horas. E essa eu confesso que eu peco. Assim, essa eu vou pro lado oposto. Eu durmo muito pouco, assim. Eu durmo tarde, acordo cedo. E isso é um ponto que eu precisava rever. Essa noite eu dormi 8 horas de sono, né? Que é o que a gente deveria dormir todas as noites. E eu acordei, nossa, comemorando, muito feliz, foi uma vitória. Uhul, dormi 8 horas. Porque eu sou péssima. Eu durmo pouco. Também não sei se. E não é ansiedade, não. Eu durmo pouco mesmo. Ah, isso é bom, porque eu durmo tarde. Mas eu acordo tarde também. Assim, às vezes eu durmo 6 horas da manhã, mas eu quero acordar 6 horas da tarde. Aí... Então, eu não gosto de fazer isso, não. Eu odeio acordar tarde. Já teve algum comentário que fizeram na internet que te chateou? Ah, com certeza. Já assim. Eu não gosto quando as pessoas assumem as coisas. Assim, é aquilo que a gente estava falando. Eu sei que estar mais presente publicamente traz consequências boas e ruins, como tudo na vida. Mas eu não gosto muito quando as pessoas assumem que elas sabem coisas sobre você e te atacam, sabe, em relação a isso. Então, assim, tem gente que assume que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu acho isso, que eu sinto isso. Isso me incomoda um pouco. Mas também, ao mesmo tempo que me incomoda, depende muito do dia, né? Eu acho que isso vai estar muito. Tem dias que a gente tá bem e nada chega assim. Você sabe da sua verdade, então isso não te incomoda. Mas tem pessoas, eu acho que me incomoda mais ainda quando eu vejo fazendo mal para as pessoas que eu amo, sabe? Porque às vezes as pessoas vêm falar coisas pra mim e eu sei que não é aquilo, então, tipo, sabe, entra por aqui, sai por aqui. Mas às vezes eu vejo pessoas, eu tenho muitas amigas, né, públicas também, e aí, enfim, tem a Catarina, que eu vejo muita coisa rolando, tem várias amigas públicas, e às vezes eu vejo e me incomoda muito, sabe? Eu sei que se você pega isso num dia bom, não faz a menor diferença, mas, cara, se você pega isso num dia ruim, às vezes alimenta uma insegurança, você nunca mais esquece aquilo. Ninguém sabe, tipo, ninguém gosta de ser apontado. E isso vale pra tudo. Se você é apontado, imagina, você não é uma pessoa pública. E aí você tá lá, vou voltar nesse exemplo que eu dei, apresentando um trabalho na sala de aula. Cara, você ia gostar que as pessoas, tipo, levantassem a voz ali ao vivo e ridicularizassem alguma coisa, sabe? O professor fizesse. Não, óbvio que não. Então não é diferente porque a pessoa tá do outro lado, sabe? E esse tipo de coisa me incomoda um pouco. Mas, de uma forma geral, eu acho que eu consigo relevar bastante. Sim. E você A parece ser bem Luan, eu calma, tenho, né, eu tenho Karen? amigas que ficam mais boladas por mim também. O movimento contrário também acontece, sim. Você já teve... Acho que a minha tá travando pra você. Não. Então, tá bom. Porque a minha tá meio lenta. É, Você já conviveu com alguém que tinha depressão, ansiedade, síndrome do pânico, alguma coisa do tipo? Já. Já, então, essa brincadeira de ficar em psicóloga vem muito disso também, assim. Eu sempre brinco e brinquei muito que eu sou muito a psicóloga dos meus grupos de amigas. As pessoas sempre confiaram muito em mim de desabafar e de conversar sobre muita coisa. Eu gosto de ouvir, eu gosto de aconselhar. Então, não sei se por isso.
eu sempre tive muito contato, assim, de pessoas se abrirem pra mim em relação a isso. Eu tenho muitas pessoas, conheço muitas pessoas com crises, assim, tipo, com depressão, com crise de ansiedade, crise de síndrome do pânico, que é uma coisa que eu nunca passei, não consigo me colocar no lugar, assim, no lugar de vocês, né? No lugar de quem já passou, mas eu gosto de tentar fazer alguma coisa por isso, então, pela pessoa, né? Normalmente. Eu acho que às vezes falta isso. Falta um cuidado com quem tá passando. Porque é normal, porque realmente é difícil. Ninguém sabe muito bem como lidar mesmo. Mas eu conheço muita gente, tem muita gente ao meu redor. Pode A falar. menina falou aqui uma coisa que realmente às vezes as pessoas me perguntam aqui. Você não tem interesse em criar tipo um canal no YouTube para falar um pouco sobre isso? Já pensei nisso. Eu preciso de priorizações e tempo. Porque eu não sou blogueira, né, gente? Tipo assim, eu me considero, eu tava até falando com a Catarina esses dias, falando assim, cara, eu não me considero muito blogueira, eu me considero heavy user de Instagram, assim. Eu tenho minha profissão, eu sou publicitária e toma bastante meu tempo durante a semana. Mas já pensei sim, isso já foi um projeto. De repente rola. Oi, Oi, tá me vendo? tô. É, eu acho que você fala muito bem, assim, sobre esses temas, sobre esses assuntos e tudo mais. E o YouTube, né, é bom para isso lá. Sim, eu acho legal para ficar registrado também, né? Tem muitas coisas que eu falo que eu respondo pergunta da galera, ou então falo sobre isso, sobre outras coisas, mas falo muito por story, e aí some, né? Depois. E tem várias guardar mesmo, assim, eu recebo muita mensagem gostosa demais de ler, e um carinho, assim, quase que encosta. E é muito gostoso isso. Então, assim, é legal você saber que tá tendo uma troca. Então, tipo, eu já pensei, sim, nesse sentido, da gente poder trocar e da coisa ficar registrada, salva. De repente eu vou fazer, sim. É uma coisa que eu preciso. É um projeto para tirar do papel. Hum. Já pensei. Eu e Fernanda tínhamos alguns projetos sobre isso, porque a gente segue uma linha bem parecida. O conteúdo dela também é muito leve. É, a gente concorda muito sobre isso e sobre muita coisa. Olha o fã-clube dela até aqui. E os meus também, maravilhosos, perfeitos. A gente concorda muito sobre essas coisas. E, e a gente já esboçou uns projetos. Mas aí agora vamos ver. Porque eu às vezes acho que eu não tenho tempo. A Fernanda, meu Deus do céu, trabalha demais. Então. Ah! Ah, ela tá aqui. Ela vai me matar porque eu Ela falei aí. disso. Você já teve amizade tóxica ou relacionamento tóxico? Menina, já. Já? Já tive ambos. Eu já tive um relacionamento, cara, tenho até que pensar aqui como a gente vai conversar sobre isso. Mas eu já tive um relacionamento abusivo muito tóxico, foi bem complicado, deixou marcas que estão aí, seguem comigo, mas é aquilo, assim, a gente aprende demais. A gente aprende muito sobre o que a gente não quer pra gente, sobre quais caminhos a gente vai colocar a nossa vida, em quais trilhos, né? Foi meu primeiro relacionamento, assim, mais sério, né? E era na base do ciúme, era na base de muita coisa, assim, pesada, sabe? E a gente se transforma. Aquilo que eu tava falando antes, sobre a gente nutrir relações positivas em relação né, ao nosso redor mesmo,
naquele momento não era possível, porque quando a gente deixa o ciúme e sentimentos negativos tomarem muita conta de tudo, eles realmente tomam conta, né? E aí eu vivi um relacionamento muito abusivo, eu me vi muito moldada em função desse relacionamento. E eu era muito nova também, eu tava aprendendo a me relacionar, eu tava entendendo o que que era normal, o que que não era, o que que tava sendo colocado meio que goela abaixo para mim de uma sociedade também muito machista, sabe? Patriarcal demais. E eu não entendia, eu não tinha os valores corretos do que era normal, do que era aceitável. Também gostava, né? Quando entra o sentimento, eu sei que é complicado você tá num relacionamento abusivo que você gosta da pessoa. É aquilo, é você saber o que tem que ser feito, mas você não conseguir fazer. Então eu fiquei muito naquele ciclo vicioso, tóxico, de vai e volta. É, e foi muito difícil, foi um momento difícil, porque eu terminar gostando é foda. E aí, enfim, eu tive que tomar decisões, mas foi bem importante, porque a partir daquilo eu entendi claramente o que que são problemas que a gente lida e a gente molda e assim, são inerentes, né? A gente vai ter que conviver com eles. E o que que são características que definitivamente não tem que estar na sua vida. E assim, eu sou grata a tudo. Óbvio, tiveram momentos bons, mas assim, foi bem marcante. E aí, depois disso, não. Depois disso, foi uma maré de tranquilidade em relação a isso, a Hoje em dia relacionamento. você consegue identificar, assim, uma amizade tóxica de longe, assim, tipo assim, quando começa, você já identifica e você já senta pra conversar, ou você nunca mais passou por isso, assim? Então, eu tava falando de relacionamento, né? Agora, Uhum. amizade, eu já acho muito, pra mim, Karen, eu já acho bem mais difícil de identificar. Eu já passei por vários momentos na minha vida de terem pessoas que outras amigas falavam pra mim, Karen, essa pessoa não é legal pra estar ao seu redor. É muito claro que é uma energia diferente da sua, que de repente tá, sabe, não tá muito bem intencionado em relação a você. E pra mim, eu acho muito mais fácil identificar isso em relacionamento. Porque relacionamento é aquilo, eu acho mais preto no branco, assim. Você se relaciona com alguém que tem características que te agradam e você tem sentimentos por aquela pessoa, ok. Agora, amizade, eu acho mais difícil, porque eu dou muitas chances pra amizade, sabe? Mas assim, sim, já tive várias pessoas, já tive algumas pessoas na minha vida. E eu acho que a vida é tão linda que muitas vezes ela só deixa aí, sabe? Ela se encarrega de tirar aquelas pessoas dali, ou quando ela não tá vibrando muito na mesma frequência que você, de alguma forma eu acredito que aquilo, sabe, se encarrega. É muito isso que a Glorinha tá falando aqui. Vampiros sugando suas energias. Tem gente que suga, tipo assim, que dá um low na nossa energia. E às vezes a gente consegue identificar, é energeticamente falando mesmo, mas pra mim com amizade é muito mais difícil, porque eu dou muitas chances. Mas hoje, foi engraçado você me perguntado isso, porque hoje eu tava assistindo um vídeo sobre amizades tóxicas e eu tava aplicando isso na minha vida, um exemplo, assim, de uma pessoa que eu acho que a gente estava entrando em padrões comportamentais complicados e tal. E aí, enfim, é doído você ver isso, né? Tipo, você entender que está vivendo quando é com você. Eu acho sempre mais fácil ver o do próximo. Tipo, para os outros é maravilhoso. Dou conselho, identifico, enxergo, é lindo. Agora, quando é com a gente, né? É foda. Mas E assim, acaba sim. sendo dolorido para os dois lados, assim, para quem sofre o abuso e para quem, às vezes, de uma forma inconsciente, acaba sendo, né, o amigo o abusador ali, né? E assim, às vezes a pessoa não tá sabendo controlar os sentimentos, não tá sabendo controlar um ciúme, por exemplo, e aí ele acaba sendo muito tóxico para outra pessoa sem querer e sofre muito também com isso, né? Sim, Você, em total. algum momento, assim, já se pegou, assim, achando que você estava sendo tóxica em alguma relação? Olha, não me vem à mente aqui agora. Eu posso não estar lembrando. Mas não Tipo, um sei. ciúme, assim, uma amizade que Eu você sou. tenha sido muito Eu, ciumenta ou que tenha ah, passado. cara, eu já fui bastante ciumenta com as minhas amizades, assim. Mas
eu acho que quando isso passa a tomar as rédeas da situação é que é preocupante. Por exemplo, antigamente eu tinha muito mais ciúme de amizade do que de relação. Eu não sou muito ciumenta, assim, pra relacionamento. Mas se eu tivesse uma amiga X e uma amiga Y e elas ficassem amigas, eu tinha ciúmes disso. E hoje eu olho pra isso, que bom que a gente muda, né, cara? Que bom que a gente se transforma, que a vida vai levando a gente. E só não muda de ideia quem não as tem. Sempre falo isso, porque eu olho pra isso hoje e, cara, pra mim isso é uma alegria tão grande. Eu ter uma amiga de um ciclo e outra amiga de outro ciclo e elas virarem amigas e a gente ser todo mundo muito feliz pra sempre, sabe? Tipo isso. Eu acho isso incrível, eu amo muito quando isso acontece e eu fico com pena, assim, de já não, disso já ter sido uma questão pra mim. Então, acho que sim. Acho que provavelmente eu já fui meio. Já tive comportamentos abusivos em amizade, nesse sentido, assim, de ter ciúme de amigas, mas também não, nunca impedi eu sentir ciúmes. Hoje em dia, não, eu sinto. Alô? Nossa, eu acho uma das melhores coisas do mundo quando isso acontece. Acho muito bom. Faço a maior questão. Eu tenho grupos de amigas muito diferentes, faço a maior questão de apresentar todas, de estar todo mundo junto. Eu amo, isso é uma das alegrias da minha vida, com certeza. Eu tô aqui em São Paulo na casa de uma amiga e a gente tava jantando ainda há pouco, e eu tava falando exatamente disso, que eu sou a louca do ciúme, né, dos meus amigos, e eu faço Você tem. terapia exatamente pra isso. Tipo, me ajuda pra caramba com isso. E eles têm notado melhora, graças a Deus, né? Tipo, Eu não sei se é um pouco de medo de perder, assim, com certeza vem de um lugar de carinho com a pessoa, né? Mas acho que a gente tem que vigiar muito esses pensamentos, esses sentimentos, porque o ciúme num relacionamento, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, né? Geralmente quem abusa também alega isso, né? sofre. Que vem de um lugar de carinho, que vem de um lugar de amor. Então é uma linha muito tênue, né? Eu acho E complicado. é muito Mas sofrido. sofre bastante. Sofre muito. Em dias difíceis, você prefere ficar na cama ou você prefere que não? Assim, eu vou levantar e vou agir a vida, ou você tem aquele seu momento quietinho? Então, de uma forma geral, né, majoritariamente, dias difíceis, eu preciso fazer com que eles dinamizem, sabe? Com que eles aconteçam. Produzir, sentir que eu produzi, que eu fiz a diferença naquele dia. Eu queria ser amiga de todo mundo que tá aqui comentando. Como faz para ser sua amiga? Suas perfeitas? Dias difíceis, para mim, eu gosto de produzir, assim, de me movimentar. Eu sou zero aquela pessoa que fica na cama, sofrendo a bad, sabe? Se for necessário, cara, eu acho que a gente tem que fazer o que for pra gente ficar bem. É, é, Se for ficar na cama, se for fechar tudo, se for não atender uma. Se o seu coração tá pedindo aquilo ali naquele dia, acho que a gente tem que se ouvir, tem que aprender a se ouvir e respeitar isso, né? E normalizar isso. Tipo, aquilo do tá tudo bem, é um mantra. Brinco muito, eu falo muito isso com a Fernanda também. Cara, eu não tô bem e tá tudo bem não querer sair hoje, tá tudo bem. Mas assim, pra mim funciona muito mais eu agir, sabe? Eu agitar os meus dias. Isso quando eu tô em situações normais. Agora, quando eu passei pelos meus dias ruins, assim, quando eu tive as minhas crises de ansiedade, meus momentos de depressão, eu tinha esses dias, assim, que eu queria ficar mais fechadinha. Eu cheguei a, tipo, dias de carnaval, que tava todo mundo, tipo assim, borbulhando no Rio de Janeiro. Eu, tipo, ir pra casa e ficar sozinha e quietinha, porque era isso que o meu coração, que a minha cabeça tava pedindo, sabe? E assim, que bom, eu fico muito feliz de me respeitar, de ter me respeitado quando isso aconteceu. Mas hoje em dia, assim, no meu normal, eu prefiro fazer as coisas. Sai de casa, vai ver a vida. Quando você pode, né? Quando você não tá de quarentena, sai de casa, vai ver a vida. Nossa, mergulho de mar, pra mim, é o maior remédio do mundo Eu todo. falei isso pro pessoal daqui agora. Eu falei assim: o que que vocês fazem quando vocês acordam mal, gente? No Rio de Janeiro, eu Mergulho de mar. acordei mal, eu vou dar um mergulho e eu saio nova, Óbvio, pronta pra óbvio. tudo. Cara, uma vez, Jéssica, eu estava em Portugal.
E foi um momento, assim, que eu comecei a ficar meio mal com algumas coisas e tal. Só que lá é frio, né? Diferente daqui. E até tem praia, mas assim, eu cheguei no outono, tava muito frio. Ou seja, eu passei muitos meses até virar uma temperatura aceitável de entrar no mar. E eu, cara, eu lembro a primeira vez que eu entrei. Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem entrar no mar. Foi, sei lá, devia ter uns 5 meses. Eu nunca tinha ficado tanto tempo. E eu lembro da sensação, cara, eu fico arrepiada até de lembrar, assim, eu saí do mar toda arrepiada. Parece que eu deixei tanta coisa. E renovei, sabe? Lavei. Eu acredito muito nisso, né? E me faz muito bem. A gente é carioca também, né? A gente é tendenciosa. Se a gente pode, nossa, pra mim, é o lugar que eu mais gosto de estar no mundo e que mais me dá paz. Eu Mas também. Eu falo isso aqui para eles direto. Eu tô aqui desde semana passada, né? No final da semana passada. E eu tô falando para eles assim: a única coisa que eu não entendo, eles estavam me zoando, falando assim: toma banho de sal grosso que dá no mesmo. Gente, vocês não estão entendendo. Não não, é não a tá. mesma coisa. E ir para as pedras ali que tem e ficar, tipo, olhando nada, sabe? Assim, só pensando Aonde na você vai? vida. Então, às vezes eu vou no arpoador, eu fui numa pedra que era autona e tinha uma trilha enorme que eu cheguei lá na trilha morta na pedra. Eu só descansei quando eu cheguei na pedra porque eu estava realmente cansada. Mas Eu acho. Não, não tem igual. Eu acho que tem duas coisas que me fazem muito bem quando eu tô triste. Em relação a essas coisas, né, mais alternativas. Banho de mar, tipo, realmente eu deixo lá e assim, eu troco coisas muito boas com o mar. E desde pequena tem uma coisa que me faz bem, que é desabafar com cachorros. Então, eu sempre tive cachorro, né? Eu sempre tive bicho. E eu acho que quem tem bicho sabe, tem certeza que eles sentem as coisas. Eles sentem, óbvio. Tipo assim, se você tá triste, eles sabem. Você não precisa falar nada, você não precisa chorar na frente deles. Eles sabem que você tá mal. E, cara, eu sempre tive isso, assim, eu não sei. Falou aqui de alguma coisa que me lembrou disso. Eu tinha uma Rottweiler para minha filha, ela era gigante, assim, eu juro. Se eu tivesse mal, eu sentava do lado dela e abraçava ela, assim, e, tipo, me dava uma paz, aquilo. São coisas muito loucas, né? Coisas muito particulares, assim. Tem gente que, para algumas pessoas, isso não faz a menor diferença, mas para outras. Tipo, eu acho que é muito isso, assim, você procurar o que te faz bem de verdade. Se eu falo que meditar me faz bem e pra, sei lá, pra fulana, pra Paula, meditar é uma viagem, ela nunca, aquilo ali faz mais mal do que bem. Cara, Paula, é isso, vai. O que que te faz bem? Vamos encontrar, sabe? Porque assim como sempre tem coisas que às vezes vêm e abaixam a nossa energia, a nossa vibração, tem coisas que são mais gerais e coisas muito particulares também que sobem a nossa frequência. E eu acho que é muito um trabalho eterno da gente se entender e da gente procurar essas coisas. uhum. Três coisas que você identifica que você acha que abaixa a sua frequência, assim. Ai, pessoas negativas, em primeiro lugar, sabe? Pessoas que olham o lado negativo de tudo. De tudo. Isso me incomoda bastante. É... Três coisas que o quê? Que abaixa. Que abaixa a sua frequência, assim, que te deixa mal, assim, que tem uma vibe ruim, né? Tá, é. Nossa, eu acho que eu boto pessoas negativas em primeiro, segundo e terceiro. Mas pessoas negativas. É, tem alguns lugares, que aí eu já não sei se é uma questão espiritual, mas tem alguns lugares particulares, específicos, que fazem mal pra gente, assim, sei lá. Vou dar um exemplo. Tem uma boate aqui no bairro que eu moro, que, cara, eu já passei tanta coisa ruim naquele lugar, e é boa também, já me diverti muito, mas assim, era um lugar, sabe, lugar pesado? Tipo assim, um lugar pesado, que você entra e já te pesa, assim, e geralmente acontecem coisas ruins, e o lugar, a frequência do lugar é pesada. Então, eu acho que tem alguns lugares que a nossa intuição dizem pra gente que aquele lugar ali não te faz bem.
E aí isso também é muito particular, né? Eu dei esse exemplo porque tem um lugar específico aqui que, enfim, que é muito ruim pra mim. Pessoas negativas, alguns lugares negativos e deixa eu pensar. Não sei, eu acho que principalmente isso, assim. Acho que as pessoas elas ditam a energia das coisas. E se tem alguém que tá o tempo inteiro, sabe? Tipo assim, isso aqui é um copo meio vazio. Essa pessoa tá deixando de fazer coisa tal. é, e tá me incomodando por coisa tal. Eu acho que a gente tem que treinar a nossa mente sempre pra ver o lado bom das coisas. E quando tem alguém que tá o tempo inteiro apontando o negativo, sempre tem alguma coisa boa pra tirar da situação, sabe? Então, né, mãe? Minha mãe tá na live. Minha. E eu acho que é muito isso, assim. A gente tem que vigiar muito quem a gente tem por perto na nossa vida, porque aquilo ali, essas pessoas. Por isso é muito importante identificar aquilo que você me perguntou, assim, amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos, porque se não te faz bem, tira sem culpa, cara. Tira sem culpa. A culpa é uma. Eu tenho muita culpa, assim, de algumas situações da minha vida. Isso é uma coisa que eu trabalho muito na terapia também. Às vezes eu não quero tirar, eu fico me sentindo culpada porque fulano me faz mal. Ah, mas fulano tem coisas boas. Tem, mas assim, a gente às vezes tem que ser um pouco mais egoísta, sabe? E isso pra mim é um exercício, assim, de tirar algumas pessoas de ruins da vida. Mas acho que isso é o essencial. Pessoas negativas é o que mais abaixa, assim, é o que eu menos gosto. Então tá bom, Menina, Karenzinha. tá Vai acabar nosso. acabando! Tá acabando já nosso tempo. Tava aqui controlando. Pra não ser pega de surpresa nos 2 minutos, aí falta 5 minutos. Arrasamos. Tá? Então, Gostou? no tempo. Ai, gostei, amei. A gente já tava pra Acho que fazer um quando acabar a tempinho. quarentena, a gente tem que dar um rolê na praia, sabe? Com certeza, cara. Com certeza absoluta a gente marca uma praia, porque, pô, a gente mora perto. A gente tem que conseguir dar esse Real. rolezinho. Eu conheci o pessoal de São Paulo antes de conhecer o pessoal do Rio. Ó, só que absurdo. Aqui no Rio não tem quase ninguém também, né, do rolê. Sim, sim. Assim, tem Tem até menos. poucos rolês, né? Sim, tem até poucos. Mas é isso. Praia é o melhor deles e esse tem no Rio. A gente vai marcar esse. Mas obrigada por ter me convidado. Eu amei, eu amo esse assunto. Eu acho que as pessoas têm que olhar com muito carinho, com muito cuidado para esse assunto. Ele nunca deve morrer. Tem muita gente passando por muita coisa, a gente não sabe. E quando a gente externaliza, né, essas coisas, a gente descobre que fulano também, que você tem como ajudar alguém, que você tem como ser ajudado. E eu acho que é muito importante a gente falar sempre disso. Eu acho que é um dos temas que eu mais trago assim nas É minhas um redes mês, públicas. a gente costuma abordar E esse tema no Setembro Amarelo, né? E é muito isso. pouco um mês pra gente falar É disso, muito sabe? A gente tem que pouco. falar disso o ano inteiro, a gente tem que falar disso o tempo todo, porque Exatamente. A gente tem que falar da importância de fazer terapia, gente. A gente tem que normalizar. Eu fico muito triste quando as pessoas acham que terapia é coisa de maluco, ou quando as pessoas acham que não vale o investimento. Terapia é muito, gente, é muito importante mesmo. Assim, eu acho, cada sessão que eu passo, às vezes eu vou pra terapia e falo assim, hoje não tem nada pra falar. Aí são as que mais rendem, porque a gente sempre tem muita coisa para levar. Eu até indico uma psicóloga, eu já falei dela e tem gente que começou a fazer, eu fiquei bem feliz, porque muita gente me pergunta, mas pô, como é que eu vou fazer? Porque não tem aqui perto. E ela é a Psi Florescer, ela dá psicologia, ela dá consultas online também, presencial também, mas é no Rio. Mas aí eu falo pra galera, porque, tipo, ela também tá fazendo online. Psi Florescer, Psi de psicologia, e florescer de florescer mesmo, de florescimento. Depois eu posto aqui no meu story também, porque isso é uma coisa que muita gente me pergunta sim. e eu fico feliz de compartilhar e indicar. Então, gente, se cuidem mesmo, façam terapia, conversem consigo e atentem que é muito importante, tanto quanto cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de tudo. Nós somos o nosso lar. Real. Ai, você é muito fofa, você transmite muita paz. O pessoal sempre pede, assim, o pessoal sempre manda isso, né? Quando eu posto você, o pessoal, ai, a Karen me transmite muita paz. Eu acho que isso deve ser uma coisa maravilhosa de ouvir, assim, né? Tipo,
Elogiarem a Ai, nossa energia. poxa, eu tava vendo um vídeo outro dia sobre piscianos sendo elogiados. E que era a coisa que pisciano mais gostava de ouvir. Ah, elogia a energia da pessoa que vai amar. E é muito isso, assim. Falou que, cara, se tá comigo e tá sentindo uma coisa boa, eu pelo menos amo estar com pessoas que passam coisas boas. Então, assim, isso pra mim é um afago e tanto. Não é? Mas que bom, eu troco muito a galera. Nós somos espelhos, gente. A gente recebe o que a gente dá. Obrigada, Jéssica. Você é maravilhosa também. A Nada, gente tem obrigada. muito que se encontrar. Quando tudo estiver bem, a gente vai marcar nessa praia com certeza. Então tá bom, então, Karenzinha. Obrigada aí por tudo. Obrigada a você. Beijo, beijo, beijo. Beijo, amor.